Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Mochileão, sejam bem-vindos a Brasília. Eu tô aqui com os meus amigos, seu Juscelino e Dona Sara, os precursores dessa cidade. Eu vou contar essa história hoje em uma caminhada aqui pelo eixo monumental. Daqui a pouco eu conto, agora eu vou me aproximar aqui, tô de frente ao Memorial JK, que abriga os restos mortais desse que foi governador de Minas Gerais, que foi presidente do Brasil, que é o responsável pela existência dessa cidade hoje. E a gente vai ver um pouquinho sobre a esfera do poder aqui no nosso país. Vem comigo. Acho que esse é um dos cartões postais mais conhecidos de Brasília, né? Juscelino acenando nessa coisa curva aí que Niemeyer fez. E aqui dentro fica o memorial, que abriga um pouco da memória, né, dele. Esse memorial foi encomenda da esposa do Juscelino após a morte dele, a Dona Sara. E aí o Niemeyer veio e eles inauguraram em 1981. Ele morreu em 1976, né? Se não me engano. Como todo mundo sabe, Juscelino encomendou Brasília do zero, foi a base do seu governo, a partir de 1956. Eles vão inaugurar, deixa eu atravessar rapidão aqui, eles vão inaugurar a cidade em 1960, como uma forma, de acordo com ele, de o Brasil dar um passo para o futuro, né? Então, o Brasil ainda era um país de baixa industrialização, muito desenvolvido em termos de população, mas apenas no litoral, precisava de ocupar mais o interior do país, e Brasília foi uma forma de fazer isso. Uma cidade planejada, moderna. Aliás, uma estatística interessante: Brasília é a única cidade moderna que é patrimônio da Unesco. Não tem para Dubai, não tem para Singapura. Brasília. O projeto de Brasília é um projeto bem mais artístico e menos consumista, extravagante, né? Acho que isso explica. E Brasília foi pensada pelo urbanista Lúcio Costa, pelo arquiteto Niemeyer, né? Se tornaram figuras ilustres. Niemeyer tinha essa lógica do traço curvo, né? E ele faz as obras dentro de um formato mais arrojado. A gente vai mostrar evidentemente isso para vocês. E Lúcio Costa desenhou a cidade em formato de avião, né? Então você tem as duas asas, norte e sul, e o eixo do avião seria o eixo monumental, desculpa, que é exatamente o que nós vamos perseguir hoje. Eu estou aqui em uma das extremidades dele, no memorial, e a gente vai até a outra extremidade, que é onde fica concentrado o poder do país. Então vamos acompanhar. Agora está aqui diante de mim o memorial dos povos indígenas. Acho que a gente pode fazer um registro aqui também, né? Um detalhe: a visita aqui ao memorial dos indígenas é gratuita, e ao Memorial JK R$10. Bom, vamos continuar. Eu esqueci de bater foto ali dentro do Memorial Indígena para colocar aqui para vocês. Eu vou fazer uma caminhada aqui. Aliás, Brasília tem esse, né? Foi pensada no formato de uma cruz, de um avião, e uma cidade muito esticada, né? Com avenidas muito largas, pensando o futuro, pensando a modernidade, na concepção de modernidade que o pessoal tinha para a época. Então é uma cidade pensada para carro. Então os deslocamentos são compridos, a cidade até parece compacta, mas quando você vai se deslocar, quando você vai andar, é tudo muito longe. Eu vou fazer uma caminhada inteira aqui, vou desafiar a lógica, apesar de que tem alguns caminhozinhos abertos, tem até um sinalzinho de bicicleta aqui, porque atualmente é considerado moderno uma cidade com transporte público integrado, uma cidade com ciclovia, uma cidade menos poluente, mas não era essa a concepção que o Lúcio Costa tinha lá em 1950. Acompanhem-me nessa caminhada. Não é nada que eu não tenha feito várias vezes, gravando vários desses vídeos que a gente tem aí no canal. Essa aqui atrás de mim
É a prefeitura de Brasília, se não me engano. Na verdade, Brasília não tem um prefeito, né? Nem concorre nas eleições municipais que acontecem a cada 4 anos. Mas tem um governador, né? Então o Distrito Federal é um estado da federação. Então eles têm um governador e a sede administrativa do Distrito Federal fica aqui. Muita gente hoje critica Brasília, né? Dizendo que é uma forma dos políticos se esconderem aqui, muito mais distantes de onde está realmente o grosso da população. Até porque, tirando a cidade em si, os arredores de Brasília realmente ainda não são muito povoados, né? Trouxe uma atenção para cá, rede de transporte, fez parte desse plano simbólico do Juscelino de desenvolver o Brasil 50 anos em 5, né? Dar um salto na autossuficiência produtiva de uma série de coisas, atenção para novos territórios, trazer uma cidade, ter uma capital que tivesse mais na esteira da arquitetura e do plano urbanístico moderno, igual eu mencionei mais cedo. Mas muita gente tem essa mobilização de que a capital deveria voltar para o Rio de Janeiro, o que eu acho particularmente um absurdo muito grande, porque hoje o Rio de Janeiro não consegue nem se gerir. Imagina gerir o país como um todo, né? As próprias instituições do Rio de Janeiro são as mais corrompidas possíveis. Acho que é melhor deixar Brasília quietinha mesmo. Aqui diante de mim está outro marco simbólico interessante desse período de desenvolvimento do Brasil, porque também passa pelo florescimento de uma das identidades nacionais amplamente conhecidas ao redor do mundo, que é o futebol. E a gente tem aqui o estádio Mané Garrincha, com uma arquitetura bem interessante. Eu acho ele um dos mais bonitos aqui do Brasil. E esse formato, esse estádio que existe hoje, foi feito para a Copa do Mundo de 2014, né? Mas sempre teve aqui nessa área um estádio nacional, mas sempre foi muito pouco usado porque os times de Brasília nunca representaram muito. Vou chegar um pouco mais à frente para mostrar para vocês a forma como é o estádio. Mas até ele se destaca por essa arquitetura mais diferente. Mas eu já ia me esquecendo também, tentar não ser tão prolixo, mas o estádio tem um caráter simbólico também, porque em 1958, ou seja, no processo de construção de Brasília, o Brasil ganha sua primeira Copa do Mundo e 4 anos depois da primeira, né, 2 anos depois da inauguração, ganha a segunda. Então é uma fase realmente de expansão da marca Brasil de maneira muito forte. Brasília é um símbolo disso e o futebol provavelmente o carro-chefe, né, desse conhecimento. Então 4 anos depois do imenso trauma do Maracanaço, o Brasil finalmente podia abrir o peito com algum orgulho. Isso marca um pouco da identidade nacional de um brasileiro que ama o próprio país, mas tem um pouco de vergonha dele, tem aquela coisa do viralatismo, né? E o nome do estádio Mané Garrincha homenageia uma das personalidades principais, junto ali do Rei Pelé, que participou dessas 2 conquistas. Aliás, se você não sabe, o Pelé se machuca em 62 e é o Garrincha quem conduz como craque do time o título de campeão lá no Chile. E aqui é a torre de TV, uma torre de distribuição de sinal, né? Mas que se tornou uma referência, um ponto turístico, até porque as pessoas podem subir. Acho que tem gente ali em cima. Vou mostrar aqui a distante porque ali mais próximo já tô vendo que tá cheio de música, tá rolando o maior samba. Aproveitar que eu saí da música aqui, ainda tô de frente à torre da TV, ela tá aqui atrás, mas o que eu quero mostrar tá aqui do outro lado, por onde eu passei ali agora. Toda essa estrutura aqui funciona uma mega feira, onde as barraquinhas atendem por temática, né? Então tem comida e artesanato de várias partes do Brasil, da Amazônia, do Cerrado, da Caatinga, né? Do Nordeste, do estado A, B, C. Eles têm essa preocupação de trazer essas identidades culturais brasileiras e distribuir
elas por aqui. É um lugar, uma opção para o pessoal vir almoçar. Ali do outro lado, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, fica o Parque da Cidade, cujo nome é Parque da Cidade. Vou virar a câmera. Ó. Não sei se vocês conseguem ver ali uma roda gigante. É ali, não que o parque seja um parque de diversões, né? Tem um parquinho de diversões ali, mas a ideia do negócio é um parque para caminhada, tem um laguinho. Ontem mesmo eu tava caminhando ali. E aqui atrás, também do outro lado, tem os setores hoteleiros. As grandes marcas de hotel aí, os hotéis importantes estão no setor hoteleiro. Brasília funciona, né? Como foi uma cidade totalmente planejada, ela tem setor para quase todas as coisas. E os hotéis ficam concentrados aqui. Esse aqui é o setor hoteleiro sul e aqui fica o norte. E aí a asa sul e a asa norte nascem aqui para os dois lados a partir deles. Então aqui de um lado nós temos a torre, a Eiffel parisiense, os hotéis, e do outro lado eu amo Brasília. A gente consegue ver ao longe, pela primeira vez aí no nosso vídeo, a esplanada dos ministérios, onde nós vamos chegar daqui a pouco. E vou defender esse Eu Amo Brasília aqui. Como o nosso objetivo aqui é falar sobre viagem, acho que Brasília é um destino muito interessante para os brasileiros e até estrangeiros. Tinham que ter mais apreço, né? Não sei porque não é uma cidade reconhecida como tal. A galera geralmente vem aqui só para fazer manifestação mesmo ou visitar parente. Eu já vim num show da afinada Marília Mendonça exatamente nesse espaço aqui. Foi divertido, foi um bom dia. Lá em Pequim eu falei para vocês um pouco sobre essa arquitetura socialista, que é uns caixotes assim, que é uma forma de aproveitamento de espaço, né? Brasília, pelo menos a parte de moradia, tudo bem, os monumentos têm essa coisa do Niemeyer, mas a moradia é muito na base dos caixotinhos. E aqui, ó, a gente tem o Hotel Nacional, que foi pensado para ser o hotel mais tradicional. Hoje tem hotéis muito mais charmosos que ele, muito mais luxuosos, mas ele foi pensado para ser o hotel mais tradicional da cidade, né? O Hotel Nacional, o Hotel de Brasília. E ele, sim, digamos, me parece estar um pouco obsoleto. Tem, olha só do outro lado aqui, do lado norte, hotéis bem mais chamativos, por assim dizer. E ali do outro lado, ó, você tem um setor hoteleiro aqui e ali já é o setor bancário. Então todos os hotéis estão aqui, sul e norte, e todos os bancos estão ali, ó, norte e sul. E aqui é o Jardim Burle Marx, fica entre a torre de TV e onde estamos chegando ali agora, que é a entradinha dos ministérios. Talvez o shopping mais popular esteja ali, que é o Conjunto Nacional, e fica a rodoviária do Plano Piloto, que é o terminalzão central, onde tudo acontece. Atravessando aqui a rodoviária do Plano Piloto, é um lugar muito barulhento e definitivamente não é um lugar muito filmável, mas é a forma mais fácil que a gente tem de chegar ali na esplanada do outro lado. E aí fica registrado, né? Além de distribuir transporte, é desses lugares que tem todo tipo de comércio que você puder imaginar, legal e ilegal, mas essa parte central, onde o espírito empreendedor brasileiro faz valer. Aliás, eu acho que já vai estar cheio da camisa vermelha que foi prometida pela CBF, que parece que não vai passar. Vai estar por aqui que o empreendedor brasileiro não vacila não. Então logo você saia da rodoviária do Plano Piloto, você chega nessa feiura aqui, na minha modestíssima opinião, é o prédio mais feio. Aqui é essa região que tem os monumentos mesmo, que categorizam o eixo monumental. Então você tem alguns prédios importantes, como o teatro, a biblioteca, o museu, a catedral. Eu particularmente acho o teatro muito feio. Vou mostrar para vocês aqui. Ele está aqui colado na rodoviária.
Ele não sabe se ele é uma tartaruga ou uma caixa. Eu acho esse prédio meio esquisito. Não gosto dele muito não. Eu vou aproveitar para atravessar essa rua aqui, ó. Bom que aqui eu consigo mostrar ele para vocês mais de frente. Não sei se é implicância minha não, mas não gosto desse prédio não. Vamos seguir, agora é pra lá, né? E aqui do outro lado, ainda tem um trabalhinho para atravessar a rua, mas a gente tem, agora sim, alguns prédios bonitos. Já eu falo sobre esse aqui. Aí aqui a gente tem a Biblioteca Nacional, compridona assim, até que não chama tanta atenção. Mais bonito que isso é o Museu Nacional que tá aqui. Essa cúpulazinha que eu acho bem simpática. Você acessa ele aqui pela rampa e pode entrar lá em cima. Deixa eu ver se eu dou uma entrada. E a grande obra-prima, para mim, indiscutivelmente, é o que Niemeyer deixou de mais bonito, não só em Brasília, em toda a sua carreira, que é a catedral, tá logo ali. A gente vai visitar ela. Vou ver se eu entro no museu aqui primeiro. Eu tava lendo a plaquinha ali, na rampa que dá acesso ao museu. Eu vi uma coisa que eu não sabia, ele foi inaugurado em 2007, então ele não é da inauguração de Brasília, não faz parte do plano inicial aqui não. É de Niemeyer, né? E foi inaugurado inclusive no aniversário dele, dia 15 de dezembro. 2007 ele ainda estava vivão, né? Mas achei que já vinha do plano original. Entrada aqui para nós. Esse aqui é meio sinistro, hein? Ó. Mari Gema de la Cruz, artista. A visita ao museu é gratuita e tá aberto ao público aí. Sem dúvida alguma vale dar uma entradinha, você estando circulando aqui por Brasília. O pessoal tá pintando ele ali, ó. Mantendo ele bonitão. Mas agora vamos à catedral. Cá está ela lindona. Eu gosto demais dessa catedral. Tem esse formato de coroa, né? E toda envidraçada, que é fundamental para manter a iluminação interna. A gente vai mostrar isso lá dentro. Uma curiosidade que eu também gosto. Aqui tem os apóstolos, né? Mateus, Marcos, Lucas. Aqui do outro lado tem João. E eu sou Lucas, né? Eu tenho um irmão chamado Mateus e um irmão chamado Marcos. Eu sempre quis juntar os três e vir aqui bater uma foto, cada um ao lado do seu apóstolo. E curiosamente, Lucas, Mateus e Marcos estão um ao lado do outro aqui, assim, né? E o João, não tem um irmão João, fica do lado de cá. Aqui a gente tem uma rampa que desce e o acesso à catedral se dá por baixo aqui. Vambora. A gente acessa ela aqui por baixo. Como os vitrais formam uma iluminação lindíssima aqui por dentro. Alguns anjos descendo. A distribuição das cadeiras dos fiéis e lá atrás o altar. Eu nunca vi uma catedral em estilo moderno que eu considere tão bonita assim. Bem linda. Tem uma escultura ali, ó. Aqui, ó. A Pietà da Catedral de Brasília segurando Jesus. Dá uma panorâmica para vocês. Aqui o seu Niemeyer acertou em cheio, eu considero. Acho que, eu falei, eu gosto de Brasília, acho que é um patrimônio muito rico do Brasil, mas a catedral é a cerejinha do bolo mesmo, né? O ponto alto que a gente tem aqui nessa cidade.
A galerinha ali tá se orientando em inglês, ó. Tem estrangeiro visitando. É até bom também que não seja um destino turístico, fica vazio, né? Assim, é muito mais agradável de estar em espaços mais vazios. Mas vamos seguir passeio? E aí, tão logo se acaba o agitozinho da catedral ali, a gente entra de fato na esplanada dos ministérios, né? Essa área aberta aqui, esse plano enorme com todos esses prédiozinhos em formato de caixa de remédio. Para mim eles têm formato de caixa de remédio e caracterizados ou por esse envidraçamento verde ou eles têm essas persianas verdes também. Ó, a gente está bem diante da cultura e do meio ambiente, mas tem ministério a perder de vista aqui. A gente tem um calçadão e continua até bem arborizado, tá com sombra, graças a Deus, porque tá muito quente. Vai adiante aí, vários e vários prédios. Vocês devem ter visto ali do outro lado os vidros verdes, mas eles também podem ter essas persianas, ó. Esse aqui tem as persianas verdes, mas todos eles são verdinhos. E todos no mesmo formatinho, né? Eu chamei aí de caixa de remédio. Vamos dar uma andada por aqui, tá bem movimentado. Não sei se está acontecendo alguma coisa hoje. Não acho que tenha mais o que mostrar. Ah, existe um plano, né, do Lúcio Costa, do Niemeyer, de fazer, distribuir a esplanada, os ministérios aqui nessa esplanada, para que pudesse haver mobilizações populares aqui, né? Para que a população pudesse se reunir aqui, até como uma forma de pressionar o poder público. Nunca funcionou muito, né? Até hoje, geralmente, ou a gente vê mobilizações de apoio, ou a gente não vê quase nada, né? Mas o plano era exatamente esse, é ter uma área aberta que o público pudesse frequentar. Ó, o pessoal tá animado aqui. Semana do trabalho, né? Foi o dia do trabalhador recentemente. Olha a plaquinha aqui, ó. E a gente tá diante do Ministério do Trabalho, que está bem aqui. E aí tá rolando uma feira aqui, o pessoal vendendo tudo quanto é tipo de produto, queijinhos, perfumes. Tá tendo mó rolê. E aqui diante agora tem o Ministério da Saúde e várias atividades relativas à saúde estão acontecendo também. O pessoal ali com fantasiado de coisa de prevenção à doença sexualmente transmissível. Tá até tendo música de lá, por isso que eu tentei me afastar um pouco para falar. Vou tentar filmar ali o pessoalzinho das DST. A galera tá animadinha mesmo aqui. Mas acho que eu vou continuar o passeio porque o sol tá cada vez mais forte. E seguindo aqui a gente já tá encerrando. Deixando feirinha pra trás. Nosso passeio segue pelo Palácio do Itamaraty. Eu vou chegar ali perto dele. E do Congresso Nacional. O Congresso tem, ó, umas bandeirinhas. São a bandeira de todos os estados da federação diante ali. Aliás, a rua ali se chama Alameda dos Estados. Itamaraty é muito conhecido por essa bolinha aqui, ó. E é um prédio bonitão, né? Tem esse laguinho ao redor. Muito bacana. Come uma grana, viu? Isso aí come uma grana danada. Tá vendo agora na ocasião aí do conclave do Papa, né? Substituição lá. O Brasil tem uma representação diplomática. Só me atentar aqui a atravessar a rua. Temos uma representação diplomática no Vaticano. Fico me perguntando pra quê, assim, o que acontece? Qual é a função desse embaixador que deve ganhar dinheiro pra caramba? Ainda tem uma em Roma, isso é normal, que fica ali numa das praças centrais, um edifício histórico cujo aluguel deve ser caro pra caramba. Aí você vai mandar e-mail pra uma embaixada dessas, eles nunca sabem te dar a informação que você tá pedindo. Ah, mas o embaixador tem funções mais importantes do que instruir viajante.
O mínimo que eu espero de uma embaixada é que ela tenha as informações corretas e consiga alguém ali, né, consiga responder um e-mail corretamente. Eu quase fui parar numa fronteira que não admite estrangeiros entre o Nepal e a Índia por causa de uma informação equivocada da embaixada brasileira no Nepal. E vamos combinar que a embaixada brasileira no Nepal não deve ter tanta função assim. Imagina que a embaixada brasileira na Índia hoje trabalhe muito, talvez nos Estados Unidos, mas a do Nepal deve estar com tempo de estudar as leis do país. E aproximando aqui do prédio, as torres gêmeas e as cúpulas é o que representa ele. E agora a gente desce, tem um tobogã aqui que acessa a última parte do nosso passeio. Terminando então nosso passeio, o eixo monumental se encerra ou começa, dependendo de por onde você começar. Eu preferi deixar essa parte como um grande finale, a Praça dos Três Poderes. O nome é absolutamente óbvio, a sede dos Três Poderes está aqui margeando ela. A gente já falou, o Poder Legislativo está ali atrás. Do outro lado aqui a gente tem o STF, tão maculado, né? Sede do Poder Judiciário e que está segurando a democracia brasileira na marra. E ali do outro lado a gente tem o Palácio do Planalto. Vamos dar detalhes de cada um desses palácios rapidamente. Ó, o prédio do STF se abre nessas colunas e tem uma parte central ali e é guardada aqui pelo símbolo da justiça, né? A justiça está sempre vendada, ela não pode ver. Tem a espadinha. Geralmente a justiça tem aquela balancinha também, né? Mas aquela não foi representada com a balancinha. Aqui atuam os ministros do judiciário. Lá do outro lado da praça a gente vai chegar ao Palácio do Planalto. Então, vamos aproveitar a sequência aqui antes da gente ir lá do outro lado, né, onde evidentemente funciona o Poder Executivo, a presidência. Eu quero mostrar para vocês a extremidade sul aqui, onde tem o Panteão. Ó, aqui diante de mim tem o Panteão da Pátria. É um monumento feito em 1985, inclusive ele recebeu o nome de Tancredo Neves, que morreu em 1985, né? Antes do que seria para ele assumir. E ele é um marco pelos heróis da nação. Eu vou me aproximar um pouquinho mais, mas ali, não sei se vocês já conseguem ver, tem uma estátua de Tiradentes, que é considerado um dos patronos da independência e da liberdade no Brasil. Aqui está nosso amigo Tiradentes, com a cordinha no pescoço. Eu até não sabia, mas Tiradentes realmente ele foi colocado por alguma definição do legislativo aí como um patrono nacional, né? O feriado é nacional, eu achava que era só em Minas. Eu sempre fui contemplado com esse feriado porque eu sou mineiro, mas é nacional. Mas tem conjuração baiana, tem revolução pernambucana. Eu achava que cada estado celebrava seus próprios movimentos, mas o Tiradentes, por alguma razão, foi colocado aí, foi alçado como herói nacional. Vamos continuar por aqui. Ó, aqui tem mais esse monumento. Ali em cima tem uma chaminha que fica queimando, provavelmente o tempo inteiro, né? Provavelmente é uma chama eterna. E aqui a gente tem a bandeira do Brasil. Ela estava chateada até agora há pouco, ó. Parece que ela decidiu se abrir para gravação. Provavelmente a haste mais importante da bandeira nacional. E aqui adiante a gente vai ter o Palácio do Planalto. Só fazer uma pausa aqui, que esse monumento é célebre também, aqui da Praça dos Três Poderes, né? Eu não sei exatamente o que ele significa. Deve ser alguma representação de povos, né? Mas ele é bem célebre. Mas eu vou virar aqui porque diante de mim está o Palácio do Planalto. A famosa rampa da presidência.
que o presidente, quando assume, sobe, geralmente recebe a faixa do seu antecessor. Em tempos mais civilizados, recebia, né? Eu tive aqui na última posse, no dia 1º de janeiro de 2023. Não desci pra cá, porque tava muito concorrido. O pessoal deve ficar aqui parado o dia inteiro debaixo desse sol, que é horroroso. Eu fiquei lá em cima assistindo os shows. Mas não teve essa entrega de faixa, né? Precisaram fazer algum evento simbólico. E depois, uma semana depois, isso aqui ficou tomado, né, pela ala de esquerda. Uma semana depois, a galera entrou aqui no Palácio do Planalto para depredar. Não só no Palácio do Planalto, né, mas é onde a coisa ficou mais simbólica. E eu imagino, sinceramente, que esse plano surgiu na posse, né, que aqui ficou tão tomado que meio que foi uma tentativa de resposta, assim, olha só como a gente consegue tomar o espaço depois. A pergunta é, como que a segurança não funcionou, né? Mas a gente pode ficar por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado desse tour por Brasília. Essa é a Brasília mais óbvia. Eu vou gravar ainda um outro vídeo aqui na cidade, tentando explorar lados mais alternativos. Obrigado por quem assistiu até aqui. Não esquece de deixar o like aí, ajuda muito. Você pode comentar alguma coisa. E um beijo a todos.